Pessoal, bem-vindos a mais uma Hora Saudável, esse momento tão especial para todos nós. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer a todos essa parceria. Pessoal, é muito gratificante ter o feedback, ter esse retorno. Como esse programa que vai ao ar toda segunda-feira, a primeira segunda-feira de todo mês, mas que fica disponível, como isso repercute aonde eu vou no mundo, eu vejo as pessoas elogiarem. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que faz desse programa mensal esse sucesso, mas eu quero agradecer especialmente a equipe que trabalha comigo, o pessoal da corporação, também a liderança, eu falo dos chairmans, os presidentes da Herbalife, todo mundo que faz essa hora saudável, esse momento tão especial. Então, obrigado pelos comentários nas redes sociais, continuem compartilhando, e a gente só pode retribuir tudo isso fazendo cada vez mais e melhor. E essa hora saudável, do meu coração para o coração de vocês, que você vai assistir agora, realmente ela é especial, porque para mim, essa questão da longevidade ativa e saudável é o assunto, é a questão mais importante da nossa vida. Eu costumo dizer que eu vou fazer uma palestra sobre obesidade, 70% do público se interessa, mas 30% ou já não quer mais controlar o peso, ou acha que aquilo não é para ele. Agora, quando a gente fala de chegar na idade mais avançada, de bem com a vida, vivendo sua melhor vida, né? Isso interessa para todas as pessoas, 100%, e ainda mais, a gente repercute isso para o nosso universo que a gente ama. Eu quero isso para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, para todo o meu círculo de convivência, para as pessoas que a gente ama. Então, essa hora saudável, longevidade ativa e saudável, ela é muito especial. A gente vai falar sobre como que a sua atitude hoje, ela determina o seu novo amanhã. Mas eu não vivi da melhor forma até agora. Nunca é tarde para começar a sua melhor vida, adotar o estilo de vida saudável. Então, as escolhas que a gente faz hoje, sim, vão determinar o nosso amanhã. Aquela pergunta que a gente fazia, né, para as crianças, o que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta que é muito importante de fazer para nós mesmos. Escuta, o que você vai ser quando você envelhecer? Quem você vai ser? Qual é a sua qualidade de vida? Então, isso passa pelo estilo de vida, pela nutrição inteligente, pela maneira como a gente se exercita e principalmente pela maneira como a gente se relaciona. E isso tem a ver com o estilo de vida, com a filosofia de nutrição da Herbalife, como a gente sempre fala. E no final da apresentação, eu vou dar aquela dica especial, né, que você sempre aguarda para o finalzinho, que essa palavra mágica que você está vendo ali embaixo na sua tela, Smiles. Então, não esqueça de ficar todo o tempo me perguntando, e o que quer dizer Smiles? E o que Smiles tem que ver com a longevidade ativa e saudável? Então, apertem o cinto de segurança e vamos decolar para o treinamento mais importante da nossa vida, longevidade ativa e saudável. E nessa hora saudável, aqui na Herbalife do Brasil, a gente está chamando essa questão de longevidade ativa e saudável. Eu quero que você já se familiarize com esse logo, com esse nome, com esse projeto, com essa proposta Longas, né? Longas é longevidade ativa e saudável. É a maneira que a gente pretende viver a nossa melhor vida o mais tempo possível, da melhor forma possível, né? E aquela questão, para a gente começar a refletir, fecha os olhos e pensa assim, quando você pensa numa pessoa idosa, o que vem à sua mente, né? E como isso tem mudado ao longo do tempo. Machado de Assis já chamava um idoso uma pessoa de 50 anos. Para o Ministério da Saúde do Brasil, uma pessoa idosa que tem direito a estacionamento especial, poder ir na frente na fila do banco, é uma pessoa de 60 anos. Nos países mais desenvolvidos, industrializados, é a partir dos 65 anos.
o que é uma pessoa idosa, que tipo de situação passa pela sua mente, né? E como que você quer chegar nessa fase da sua vida. Então, a questão é aproveitar a vida até o último momento. A gente fala em medicina a questão da autonomia, ou o tempo livre de doença. Então, assim, ó, envelhecer bem é chegar na idade mais avançada sem precisar da ajuda de outras pessoas para fazer as coisas do dia a dia. Isso é autonomia ou viver livre de doenças. Nos países onde a longevidade é mais ativa e mais saudável, mais longas, eu estou falando dos países orientais, como Japão, Coreia do Sul, alguns países da Europa, como Suécia, Noruega, Islândia, a própria Inglaterra, é, a, a, o tempo livre de doença até a pessoa falecer é em torno de 3 anos. Quer dizer, uma pessoa vive até os 90 anos, até os 87 ele faz tudo sozinho, os últimos 3 anos de vida é esse tempo sem autonomia. Você sabe qual é a média aqui no Brasil, pessoal? 11 anos. Esse é um estudo na cidade de São Paulo, né? Um paulista que mora na cidade de São Paulo, dos últimos anos da vida dele, ele passa em média 11 anos dependendo de outras pessoas. Anota aí, isso não precisa ser assim. A gente pode envelhecer com qualidade e aproveitar a vida. Então, nessa tela aqui, eu até discordo do que está escrito aqui, porque está dito que a gente começa a envelhecer quando nasce. Do ponto de vista científico, anota aí, a gente começa a envelhecer ainda na vida intrauterina. Quando a gente nasce, a gente já tem 9 meses de feto, né? Para depois, então, viver como eu pretendo, desejo para você, até os 120 anos. Então, desde o nascimento, aquele momento que o médico corta o nosso cordão umbilical, né? Daqui 20, 30, 50, 70, 90, 100 anos, como que essa pessoa vai estar? E o que eu quero deixar bem claro nessa hora saudável é que as decisões, o estilo de vida que eu adoto hoje, vai determinar a autonomia, esse tempo livre de doença, esse tempo que eu vou poder me cuidar sozinho lá na frente. Então, isso é motivo para começar agora. Não tem desculpa, que passou, passou. Se você já está adotando esse estilo de vida há muito tempo, parabéns, bem-vindo ao time, mas assim, ó, se você começar agora, não importa aonde que você esteja, nunca é tarde para começar. Essa é a informação mais atual. E o que a gente sabe, assim, aqui tem uma linha do tempo, lá em cima vocês estão vendo 30, 40, 50, até os 90 anos. A partir dos 30 anos, né, já começa a diminuir o conteúdo de proteína no nosso músculo, o conteúdo de colágeno na nossa pele. A história natural é que a gente vai diminuindo a massa muscular a partir dos 30 anos, 1% a cada ano, 10% a cada década. Já depois dos 40 anos, começa a diminuir também o conteúdo mineral do osso, perda de peso, perda de força muscular, né? Não só a quantidade do peso muscular, mas a quantidade da força no músculo, e as defesas, a imunidade, o desempenho físico como um todo vai diminuindo. Nas mulheres, né, esse período que a gente chama de menopausa, que o nome correto é climatério, que é quando começa a haver essas transformações hormonais, vai diminuindo a proteção cardiovascular. Então, nesse período, as mulheres começam a ter um risco cardiovascular parecido com o do público masculino. Vai havendo uma diminuição da vitalidade, a perda de massa muscular é mais importante. Algumas pessoas já começam a relatar fadiga lá depois dos 60, 70 anos. E aqui começa a questão do desempenho cognitivo. O que é cognição, doutor Nathaniel? Cognição não é só memória, pessoal. Cognição é a nossa agilidade, a nossa flexibilidade mental. Memória, raciocínio, localização espacial, linguagem, respostas do nosso humor, né? Se eu vou ficar muito deprimido ou muito feliz, dependendo das situações, tudo isso é a nossa cognição.
Então, o resumo desse quadro é que, na maioria das pessoas, é uma curva, né? O músculo vai diminuindo, o osso vai diminuindo, a imunidade vai diminuindo, o controle hormonal vai diminuindo, os riscos de saúde cardiovascular vão aumentando e o cérebro vai deixando de ser tão ágil. Anota aí, isso não precisa ser assim. Ou, de outra maneira, eu não posso parar o envelhecimento, né? Tem gente que fala em anti-aging, quer dizer, anti-envelhecimento. Não, mas eu posso retardar esse relógio, né? Eu completei esse ano 60 anos, né? Nem parece que eu tenho 60, mas muita gente me dava os parabéns e dizia assim, os 60 são os novos 30. Quer dizer, você pode ter uma idade cronológica e uma idade biológica, uma idade mental diferente daquela que está no seu documento. E a gente tem uma hora saudável sobre isso. Se você quer ir mais aprofundado nesse tema, temos uma hora saudável sobre isso, né? E aí, assim, o que a ciência fala para retardar esse relógio? Ou para garantir a nossa longevidade com autonomia, com qualidade de vida, como a gente fala aqui na Herbalife, vivendo a nossa melhor vida. Isso é baseado em estudos clínicos, né? Isso é baseado naqueles estudos que estudaram as Blue Zones. Blue Zones são lugares do planeta onde as pessoas facilmente vivem mais de 100 anos e com qualidade. Nesses lugares, nessas Blue Zones, zonas azuis, o arquipélago de Okinawa, no Japão, Nicósia, na Costa Rica, alguns locais na Grécia, a ilha de Sardênia, na Itália, e na Califórnia, uma cidade chamada Loma Linda, eu já estive lá, vou falar mais sobre isso para vocês. Nesses locais, algumas coisas são em comum, quer dizer, as pessoas se alimentam de uma maneira, fazem exercício de uma maneira, têm relacionamentos, têm hábitos, têm mentalidade, têm um propósito. E eu quero falar um segundinho sobre cada um, né? E você deve estar perguntando, doutor Nathaniel, não se esqueça de falar do Smiles, e tem a ver com isso que eu vou falar a partir de agora. Então, desses critérios, né, para a gente chegar na melhor vida, eu gosto de falar chegar aos 120 anos jogando futebol e xadrez, quer dizer, mente e corpo são relações saudáveis. Pessoal, se você já está avançado nos anos, é natural que amigos, parentes, amores, pais, vizinhos, colegas começam lentamente a deixar a nossa vida. Muitos de nós já experimentou isso e é muito triste. Então, atenção, se eu tiver, né, envelhecer não significa ficar chato. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver só um grupo, se eu tiver só o meu grupo da faculdade, né, eu já tenho quase 40 anos de formado, eu já tenho colegas que não estão mais comigo. Mas olha só, eu tenho o grupo da faculdade, eu tenho o grupo da minha família, eu tenho o grupo dos meus amigos, eu tenho o grupo do pessoal da Herbalife, do pessoal científico da Herbalife, eu tenho o grupo dos amigos dos meus filhos, eu tenho o grupo dos meus pacientes. Então, quando eu tenho essas... e eu não estou falando de grupo de rede social, estou falando de grupo de interação no dia a dia, pessoas que eu converso, que eu convivo, que eu vou na casa, que me convidam para jantar. E essas interações são vitais. Isso mantém o nosso corpo e o nosso cérebro funcionando bem. Quando isso começa, né, aquela pessoa que não quer sair, que quer ficar só diante de uma telinha, que não sai para fazer exercício ao ar livre, que não sai para ter novas experiências, abre o olho, porque assim, esse é o momento que a pessoa começa a envelhecer. Então, pertencer a uma comunidade, e eu quero que você olhe como que a filosofia de nutrição da Herbalife contempla todos esses fatores. Então, o primeiro, relações saudáveis. Eu falo para vocês, eu estou há quase 20 anos fazendo parte da família da Herbalife, é hora que você tem que aplaudir e fazer ó. E nesses 20 anos eu conheci mais pessoas maravilhosas, mais pessoas interessantes, mais pessoas
que contribuíram com a minha vida do que todos os outros anos da minha vida. Então, assim, esse é um lugar de fazer relacionamento. Você que é um cliente premium da Herbalife, você entende o que eu estou falando, porque essa comunidade, esse estilo de vida positivo em que um apoia o outro, isso é vital para a gente chegar na idade mais avançada com qualidade. Mente, né? Mentalidade. Olha só, é natural que à medida que a certidão de nascimento vá amarelando, que a gente vai perdendo aquela plasticidade, aquela agilidade mental. Mas olha só, se você mantém a mente funcionando, a questão aqui da mente é a curiosidade. Eu gosto de falar, pessoal, anota essa frase que é muito boa. Aquele dia que você não aprende alguma coisa nova, esse é o dia que você envelheceu. Então, a nossa mente ela é uma máquina de responder perguntas. Então, sempre propõe desafios, olha, sempre propõe caminhos novos. Eu gosto muito assim de viajar, né? Todo ano ir para um lugar novo. E você não precisa mudar de país ou nem, você pode só ir para o supermercado por um outro caminho, você vai estar desafiando o seu cérebro, leitura, programas como a Hora Saudável, treinamentos, conversar com pessoas interessantes, assim como é preciso nutrir o corpo, é preciso nutrir a mente. O dia que você não aprende uma coisa nova, esse é o dia que você deixou a idade alcançar você. E olha como o estilo de vida, a filosofia de nutrição da Herbalife promove, né, essa mentalidade e esse desenvolvimento mental. E o propósito, pessoal? Sem um propósito, sem um porquê, né? Tem um livro, Comece pelo Porquê. Gente, o porquê é tudo. Por que eu quero chegar aos 120 anos? Por que eu quero deixar um legado? O legado é a coisa que tem que estar mais na ponta da sua língua. Se acordar você às 3 da manhã, assim, de susto, perguntar, meu amigo, qual é o seu legado? O que você vai responder? Eu, se fizer isso comigo, eu falo, meu legado é ser um mentor do estilo de vida saudável e ativo. Eu quero transmitir tudo que eu aprendi de bom na minha vida para ajudar as pessoas a viver mais e melhor. Você tem na ponta da sua língua o seu legado? Essa é a questão de ter um propósito, né? Eu sou apaixonado pela filosofia de nutrição, pela filosofia da Herbalife, porque essa é uma empresa que tem esse legado, esse propósito, essa vontade de mudar a vida das pessoas. Não é só uma questão de promover o uso de produtos, senão ajudar as pessoas a viver mais e melhor. E isso tem a ver com todo esse projeto longas, né, de longevidade ativa e saudável. E o corpo, né? Eu vejo assim, muita gente tem preconceito em cuidar do corpo. Não, o importante é cuidar do espírito, a carne é fraca, o corpo é secundário, você valoriza muito o corpo. Pessoal, o nosso corpo é a nossa morada, né? Sem o corpo, o nosso espírito vai ficar flutuando por aí, vai voltar para o plano espiritual. Então, o corpo é onde a gente vai morar até os 120 anos. Para mim, o mais importante é a minha família, o meu trabalho. Gente, anota aí. Sem o corpo, não tem família, não tem trabalho. Quando eu falo corpo, não é você estar com aquele abdômen trincado. Eu quero dizer você ter saúde. Corpo é saúde, é autonomia, é massa muscular, é, é um esqueleto, articulações, saúde cardiovascular, saúde mental, o cérebro faz parte do seu corpo, né? Então, assim, a saúde física, a saúde mental, né? Então, aqui fala do nosso comportamento alimentar, os suplementos que a gente usa, o exercício que eu faço para o meu corpo, para a minha mente, tudo isso é garantir os cuidados do corpo. Então, as interações, a nossa mentalidade, o nosso propósito, a maneira como a gente cuida do nosso corpo é o que faz a diferença. E eu quero falar agora mais 3 coisas antes de contar para vocês o que é Smiles, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como que essa questão do planeta está ficando mais velha, as pessoas vivendo mais, né? Tem impactado toda a relação de consumo,
não só da indústria do bem-estar, não interessa qual é a área que você está inserido no mercado de trabalho, você vai ter que se preparar a estar aberto a trabalhar com pessoas de mais idade daqui para frente. Aí eu quero falar a segunda coisa sobre quais são os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo chegar bem até os 120 anos e, finalmente, alguns hábitos saudáveis para a gente terminar essa hora saudável com uma receita, com uma solução, com uma chamada para ação, né? O que eu vou fazer com esse conhecimento que a gente está compartilhando? Então, é uma oportunidade incrível estar preparado para esse público que vai viver mais, porque olha só, a expectativa de vida está aumentando, né? No início do século XX, a expectativa média do brasileiro era 47 anos. Hoje, média é 77. Se pegar só mulheres da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, região sul também, esse grupo já passa dos 83 anos. Agora, olha só, 2039, um pouquinho mais de 15 anos, né? A gente vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que crianças aqui no Brasil. Então, assim, se você está pensando em adequar o seu trabalho, seja lá qual for, para o público infantil, abre o olho, porque assim, o público que mais cresce é o público de mais idade. Então, cada vez a gente vai ter mais pessoas idosas e menos crianças, né? E 10%, né, dos brasileiros, um a cada 10 brasileiros vai ter mais de 60 anos a partir de 2050. Então, olha só, são dados que eu tenho que estar preparado para esse futuro. Eu, como parte desse público, e eu, como uma pessoa, né? No meu caso, eu sou médico, você que está me assistindo, desde, né, qual for a sua área de ação, você tem que estar preparado para isso. E olha só, se eu mostrar esses números aqui para vocês, né, esse público 60 mais, né, ou a gente pode até botar um pouquinho menos, mas assim, esse público movimenta quase, mais de 1,5 trilhão de reais anualmente aqui na economia do Brasil, né? Se a gente pegar só o mercado de bebidas, que tem proteína, né? Não vou citar nomes aqui, mas bebidas para esse público sênior que as nutricionistas prescrevem, que médicos prescrevem, as pessoas de mais idade vão comprar na farmácia, isso passa de 1 bilhão de reais. E você pode estar pensando assim, nossa, isso é muito, né? Gente, isso vai crescer mais de 10% ainda, e eu estou falando assim, ó, de alimentos. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar de saúde cardiovascular e eu quero voltar a esses números. Guardem aqui esse número, que só esse segmento de bebida de proteína, não estou nem falando do shake da Herbalife, eu estou falando de bebida que é vendida na farmácia, né? Prescrito por nutricionistas para pessoas de mais idade. Esse mercado passa do bilhão de reais e vai crescer muito mais ainda. E se você acha que isso é muito, espera quando eu mostrar alguns números da indústria farmacêutica para vocês. Estão prontos? Então, primeira coisa que eu quis falar para vocês é a gente estar preparado para essa questão da economia, né? Então, e esse público, ele é super exigente. Olha só, eles priorizam muito mais a qualidade do que o preço, né? Elas estão dispostas a pagar até mais para ter uma qualidade melhor. E se isso ajudar, né, é um público que já chegou assim numa estabilidade, já tem a sua casa, já tem filhos encaminhados, então a prioridade deles é realmente investir na qualidade de vida, na qualidade de saúde, e então é um mercado muito interessante. Segunda coisa que eu quero falar para vocês, que a gente já vai fechar tudo isso, tem a ver com esse mercado, é a questão
dos nutrientes essenciais. Pessoal, antes de falar de nutrientes essenciais, eu vou falar de 6 nutrientes bem rapidinho, né? Já vou contar para vocês que eu vou falar de proteína. Dentro das proteínas eu vou falar do colágeno, eu vou falar das fibras, eu vou falar de fitonutrientes, eu vou falar de ômega 3 e vou falar de vitaminas e minerais. Anota aí. Se eu for depender só daquilo que eu como no supermercado, nos restaurantes, nos aviões, no dia a dia, né? Na gente que vive nas cidades, é muito difícil eu obter todos esses 6 nutrientes que eu preciso na quantidade e na qualidade certa. Em outras palavras, se eu for depender só daquilo que eu compro no supermercado, nos alimentos tradicionais, para chegar aos 120 anos, eu vou ter muita dificuldade de conseguir isso. Então, é importante eu me alimentar bem. A base da filosofia da nutrição da Herbalife é fazer uma boa alimentação, mas eu tenho que pensar do ponto de vista dos recursos do século XXI, o que a indústria oferece, o estilo de vida oferece para a gente obter todos esses nutrientes, né? Então, como eu mostrei antes para vocês, a gente vai construindo o nosso corpo, 20, 30, e a partir dos 40 anos, as demandas, eu vou precisar de alguns nutrientes a mais, qualidades a mais, outros, o meu corpo começa a diminuir naturalmente, então, além da boa alimentação, eu preciso ter uma fonte que aí a gente considera a questão dos suplementos, e aí vem a alegria que a gente tem, a minha honra de fazer parte esses anos todos da filosofia de nutrição da Herbalife, porque a missão, né, o propósito dessa empresa realmente é cuidar das pessoas. Se perguntarem assim, para um cientista da Herbalife, para um executivo da Herbalife, para um líder da Herbalife, para um consultor da Herbalife, meu amigo, qual é o negócio da Herbalife? A resposta é: o negócio da Herbalife é cuidar das pessoas, é cuidar que as pessoas vivam mais e melhor, vivam a sua melhor vida por o mais tempo possível. Então, para isso, a gente tem um portfólio de produtos. Você pode dizer assim, esse portfólio é completo, e eu vou falar assim, você não viu nada ainda, muita coisa boa vai vir ao longo dos anos para melhorar ainda mais o que já é incrível. E a gente tem essa filosofia de nutrição que é aquilo que promove o estilo de vida, que além dos produtos, a boa alimentação, o exercício, a interação social e o desenvolvimento da mentalidade. Então, como sempre, né, quando eu falo de nutrientes, tudo que é proto é o primeiro, a gente começa a falar sobre proteínas, mas você já tem horas saudáveis só sobre a proteína, só para ficar completo aqui e focado nesse projeto Longas, né? O grande desafio do envelhecimento, da longevidade, é a questão da sarcopenia. Vocês estão vendo aqui na tela a imagem, né, de um músculo, ali dá para ver a pele, o que é amarelinho é a gordura e o que é vermelhinho é o músculo, né? Um bíceps de uma pessoa de 30 anos e o bíceps da pessoa de 60, 70 anos. Olha como o músculo diminuiu e a quantidade de gordura aumentou. E isso tem um impacto incrível na autonomia, no gasto energético, na imunidade, como a gente chama, um ambiente inflamatório do organismo. Essa degradação muscular, essa sarcopenia, essa diminuição do músculo e aumento da gordura é uma das chaves do envelhecimento negativo. E para eu ter esse envelhecimento ativo e saudável, nossa longevidade ativa e saudável, eu não preciso ter essa sarcopenia. Doutor Nathaniel, qual é a solução para a sarcopenia? 2 coisas: proteína de qualidade e exercício. Não adianta só comer proteína, não adianta só treinar, as 2 coisas são importantes, né? E então é possível desacelerar, inclusive reverter esse processo de sarcopenia. Proteína é importante também na questão da saciedade, na questão da formação de tecidos.
a gente recomenda de 1,4 até 2 gramas de proteína por quilo. Quanto mais ativo, mais proteína. Sempre proteína de qualidade, dividir nas refeições ao longo do dia. Quando você usa mais proteína, aumenta a quantidade de líquido. E, importante, é usar proteína como fonte de energia, como fonte de saúde, sem aumentar as calorias. Então, aqui é um gaúcho comedor de churrasco falando para vocês, mas hoje a gente sabe que a proteína vegetal, inclusive a alimentação plant-based, né, a alimentação baseada em proteína vegetal, ela é muito mais saudável. A proteína animal e a proteína vegetal, elas têm a mesma valor de qualidade, desde que tenha todos os aminoácidos, e os estudos mostram que quanto mais proteína vegetal e menos proteína animal, carne vermelha, a gente come, maior a nossa chance de chegar aos 120 anos. Então, esses são os benefícios da proteína. No portfólio de produtos da Herbalife, a gente tem aqui na tela vários produtos, né? A gente já teve horas saudáveis sobre todos eles. Whey, o shake, o açaí, a barra de proteína, protein crunch, todas o colágeno, o pó de proteína, fornecendo opções para a gente ter sabores, para a gente ter quantidades, para a gente ter oportunidades de consumo ao longo do dia. O que eu recomendo, o que a ciência recomenda, é uma fonte de proteína completa, uma fonte de proteína de alto valor biológico em todas as refeições. Homens de 100 a 150 gramas de proteína por dia, dividido nas refeições. Mulheres de 75 a 100 gramas de proteína, sempre dentro desse estilo de vida saudável. E uma proteína importantíssima nessa questão de chegar aos 120 anos, a longevidade ativa e saudável, é a questão do colágeno, né? A gente sabe que a partir dos 25, 30 anos, lentamente começa a diminuir a produção do colágeno. Colágeno é a proteína mais abundante na nossa pele e ela tem esse poder de elasticidade e sustentação. Se eu tiro a sustentação, atua a força de gravidade e começa a aparecer as rugas, os vincos, os pés de galinha, aqueles nomes que todo mundo sabe. Isso tem um impacto na autoestima, isso tem um impacto que a pele é o nosso cartão de visitas. Dr. Hiber, né, que é o meu mentor assim, de nutrição, ele sempre fala que uma das maneiras de não envelhecer é não aparentar estar velho. O que ele quer dizer com isso? Que você tem uma aparência saudável. Ele fala muito que a gente não enxerga os nossos órgãos internos, mas a pele é o reflexo de como que está o estado de nutrição, o estado de hidratação do nosso corpo. Se eu tenho uma pele saudável, uma pele elástica, uma pele... né? Isso não adianta só o colágeno, é importante o estilo de vida. Cuidado com o sol, boa alimentação, a gente já vai falar dos antioxidantes, mas, olha só, estudos clínicos garantem, né, que o mais cedo na vida eu começar a suplementar com colágeno, eu retardo, posso até reverter, como aqui na tela vocês estão vendo. Olha só, se você começa a tomar colágeno verisol, que são peptídeos bioativos do colágeno, que é o que tem no Beauty Booster da Herbalife, eu tomo todo dia já há quase 10 anos, né? Acho que está fazendo efeito, tenho certeza que sim, eu sinto na minha pele, cabelo, unhas, né? Desde que você começa a tomar, você já sente a saciedade, porque ele tem 8,4 gramas de proteína, whey protein. A partir de 4 semanas, um mês, você já começa a notar melhora na elasticidade, diminuição das rugas finas. A partir de 2 meses, 8 semanas, fortalecimento das unhas. E 12 semanas, 90 dias, você começa
a notar a diminuição na celulite. Então, assim como proteína em todas as refeições, o colágeno é um nutriente, um suplemento que eu devo usar todos os dias, né? Então, o Beauty Booster da Herbalife, se vocês estão pensando num presente para levar para mim na minha festa de 120 anos, uma boa ideia é levar o Beauty Booster, né? E fibra. Olha só, fibra, a gente já teve Hora Saudável falando exclusivamente sobre a saúde do intestino, fibras e imunidade, né? Mas com o passar dos anos, o que a gente nota é que todo o nosso processo digestivo, principalmente a questão da absorção dos nutrientes, vai ficando comprometido. Eu costumo falar, você que me acompanha sabe dessa minha frase, você pode anotar aí, a frase é: nós não somos aquilo que a gente come, nós somos aquilo que a gente absorve. Não adianta você tomar a sua excelência o shake, que tem todos os nutrientes que eu preciso para uma refeição, mas se o meu intestino está poluído, está sujo, está obstruído, está inflamado, eu vou absorver bem pouco desse alimento fantástico. Então, as fibras, elas melhoram o funcionamento do intestino de várias formas. Tanto mecanicamente, elas funcionam como vassourinhas que vão limpando as vilosidades, mas as fibras pré-bióticas, né, elas participam do equilíbrio da microbiota, que são aqueles trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino, equilibrando todas as funções digestivas. Então, a gente recomenda de 25 a 30 gramas de fibra por dia, todos os dias, né? É importante, né, o que eu falo do triângulo do bom funcionamento do intestino: fibra, a ingestão correta de líquido e a atividade física para formar esse equilíbrio do funcionamento correto do intestino. 25 gramas de fibra, é muito, é pouco? Olha só, eu tenho aqui na tela um exemplo, né? Se eu comer 4 colheres de sopa de arroz, uma espiga de milho, né? Mais arroz integral, mais uma maçã, mais meio mamão, mais 4 folhas grandes, uma colher de chia, 4 colheres de sopa de brócolis, uau, deu os 25 gramas de fibra. Gente, não é impossível, mas é difícil. Olha só, eu me considero uma pessoa que eu como bem, eu não consigo comer em 24 horas todos esses alimentos, até porque muitas vezes eu não estou na minha casa, às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou no trabalho, eu não tenho tudo isso disponível. Como que a filosofia de nutrição, como que o portfólio de produtos da Herbalife pode nos ajudar? Nunca deixar de usar os alimentos, é a base, mas olha só, se eu tomar uma porção do Fiber Concentrate no meu shot da imunidade lá de manhã, que a gente toma todo dia em jejum, mais uma à tarde, mais uma porção de Fiber Powder. Olha aqui, ó, já deu 6 mais 10, mais 4 já deu 10 gramas de fibra, e mais o Fiber Bond, junto com o meu shake da manhã, junto com o meu almoço, com o meu jantar, eu já cheguei, olha só, perto das 15 gramas de fibra. Então, aí sim, com mais fruta, verdura, saladas, a fibra que tem no shake, a fibra que tem na NutriSup, a fibra, né, que tem no açaí proteico, tudo isso eu consigo facilmente chegar nas 25 gramas de fibra. Então, o suplemento, como o nome está dizendo, ele não está no lugar do alimento, mas somente com a alimentação tradicional eu não conseguiria atingir esse nível. Agora, com os suplementos eu consigo. Nossa, expliquei tão bem que até eu entendi. E a questão dos antioxidantes? Os radicais livres, eles adoecem, envelhecem, destroem as nossas células. Os radicais livres enferrujam. Se eu pegar uma latinha e deixar no meio ambiente, ali ao ar livre, um tempo, essa lata vai o quê? Enferrujar, na presença do oxigênio. Isso acontece com as nossas células, a gente vai enferrujando. Só que a mamãe natureza criou os antioxidantes para proteger contra a ação desses radicais livres. Então, à medida que os anos vão passando, como eu gosto de falar, que a certidão de nascimento vai amarelando,
esses radicais livres vão aumentando, os processos inflamatórios, oxidantes vão aumentando. Então, eu preciso cada vez mais de antioxidantes para proteger a minha pele, as minhas células, o meu tecido, meus órgãos. E aonde que a gente consegue? Nas frutas, verduras, nos alimentos vegetais, né? Então, esses antioxidantes têm a capacidade de proteger, como se fosse a Terceira Guerra Mundial. De um lado está os radicais livres, do outro lado aqui está os antioxidantes. Se os radicais livres estão ganhando, você é uma pessoa de 30 anos que parece ter 50. Se os antioxidantes estão ganhando essa Terceira Guerra Mundial, você tem 50 anos na certidão de nascimento, mas aparenta ter menos graças à ação antioxidante, né? E esses antioxidantes, eles estão nas frutas, nos legumes, nos vegetais coloridos. A gente chama esses fitonutrientes, que são esses compostos bioativos produzidos pela natureza, que têm ação antioxidante, né? Então, quando eu penso em compostos bioativos, eu penso na cúrcuma. Eu vou dar aqui vários exemplos. Olha só, a cúrcuma é um excelente antioxidante. A luteína, né? A luteína, ele é um carotenoide, ele está presente nos vegetais, mais de folhas verdes escuras, cores alaranjadas. Então, esses carotenoides protegem a retina. A gente vai falar muito sobre isso, né? Então, a importância de usar esses carotenoides como a luteína, a zeaxantina, que melhoram o funcionamento da nossa retina, e as antocianinas, né? Então, os frutos vermelhos, mirtilo, amores, têm um poder muito grande de melhorar a ação antioxidante no nosso cérebro e melhora toda essa questão cognitiva. Então, esses fitonutrientes, né? Esses compostos bioativos, o Dr. Hiber fala assim, essa alimentação colorida, qual é a cor da sua dieta, é importantíssima. E onde que a gente tem isso na filosofia de nutrição da Herbalife? Primeiro, aquilo que a gente promove muito forte, o consumo de 5 a 7 porções de frutas e vegetais coloridas todos os dias. O chá verde, né, é um poderoso antioxidante, é um poderoso composto bioativo que protege tanto a saúde cardiovascular, a saúde cerebral, os nossos tecidos. Já falamos da proteína, do colágeno, das fibras, dos antioxidantes, e vamos falar um minutinho sobre ele, né? O ômega 3. O ômega 3 são esses ácidos graxos essenciais, né, que o nosso corpo não produz, a gente tem que comer através da nossa alimentação. Ele não é fabricado pelo organismo, mas ele é vital, né? Tem que existir um equilíbrio entre a quantidade de ômega 6, que é pró-inflamatório, e o ômega 3, que ele é anti-inflamatório. Então, lembra que eu falei da indústria de R$ 1 bilhão das bebidas para o público 60 mais ou 40 mais? Gente, a indústria farmacêutica, você sabe qual é o remédio mais prescrito no mundo? Muita gente levanta a mão e fala o Viagra. Não, o remédio mais prescrito no mundo são as estatinas, são aqueles remédios para baixar o colesterol. Isso começou com os estudos, mostraram assim que as pessoas que tinham colesterol mais alto morriam mais do coração e as pessoas que tinham colesterol mais baixo viviam mais tempo. Uau, vamos fazer um remédio para baixar o colesterol. E são essas estatinas. Sabe aquele R$ 1 bilhão que a indústria do alimento faz por ano? A indústria farmacêutica dessas de estatina é de dólares e é por mês, pessoal. Então, vocês imaginam o tamanho desse mercado. Só que o que aconteceu? Eles esqueceram de falar que esse público que tinha o colesterol alto eram pessoas que tinham mais obesidade, mais sedentários, que já tinham uma genética.
pessoas que possivelmente fumavam, exageravam de bebida alcoólica, e o público que tinha o colesterol mais baixo, quem eram? As pessoas que comiam mais proteína, mais ômega 3, faziam mais atividade física, tinham menos gordura corporal. Então, olha só, eles notaram que quem tinha o colesterol alto morria mais do coração, mas hoje as pessoas morrem do coração com o colesterol normal. O que, que acontece? Baixar esse colesterol com remédio não melhora a quantidade de vida. O que melhora é organizar ou equilibrar as taxas de gordura, as taxas na nossa alimentação. Aumentar o consumo de ômega 3 e diminuir o consumo de ômega 6. Isso teria um impacto enorme na epidemia ou na quantidade de doença cardiovascular. A indústria farmacêutica não fala sobre isso, mas a gente que é da indústria do bem-estar é importante promover esse estilo de vida saudável, o uso do ômega 3. Não dá para chegar aos 120 anos com pouco ômega 3 e muito ômega 6. Então, ômega 3 melhora a saúde do cérebro, da visão, da imunidade, ele é anti-inflamatório, melhora o conteúdo de gordura no sangue e melhora, promove a saúde cardiovascular. Então, diminuir alimentos de origem animal, diminuir fritura, diminuir gordura trans e aumentar o ômega 3. Ômega 3, peixes de águas frias e profundas, nozes, amêndoas, abacate, azeite de oliva e, importante, suplementar, né? Então, você não consegue comer salmão, óleo de baleia como um esquimó, mas você pode todo dia, conforme o rótulo, usar o Herbalife Line junto com exercício, junto com estilo de vida saudável para promover essa longevidade ativa e saudável. Você não vai chegar na minha festa de 120 anos sem equilibrar, diminuir o ômega 6 e aumentar o ômega 3 na sua alimentação. E vitaminas e minerais, eu já falei dos antioxidantes, a maioria das vitaminas são antioxidantes. Na questão da longevidade ativa e saudável, eu gostaria de dar um destaque aqui para a questão da prevenção da osteoporose, a questão da saúde óssea, da saúde articular, né? Então, a importância de ter esse conteúdo mineral no osso. No Brasil, a partir dos 60 anos, boa parte da população, principalmente feminina, mas também masculina, já tem osteoporose, risco de fratura, isso diminui a autonomia. O idoso com osteoporose a gente chama idoso frágil, né? E isso não precisa ser assim. Eu posso me alimentar bem, fazer exercício. A melhor coisa para ter o osso forte, escreve aí, é ter músculo forte. Quando você tem uma boa massa muscular, o seu músculo é um estímulo para o osso, para o esqueleto ter sustentação. Quando começa a sarcopenia, que diminui a massa muscular, começa a diminuir o conteúdo mineral, a quantidade de cálcio no seu osso. Então, proteína, exercício e suplementar cálcio, magnésio, vitamina D, o que tem no Extra Cal, o que tem no Multivitaminas e Minerais. De novo, 5 a 7 porções de frutas e vegetais todos os dias, e para garantir que não vai faltar nenhum desses micronutrientes, Extra Cal, vitaminas e minerais do Multivitaminas e Minerais. Então, falamos sobre o mercado, falamos sobre esses 6 nutrientes e, finalmente, né, a importância de uma rotina saudável. Uma dos locais que essas Blue Zones é Loma Linda. Lembra que eu falei para vocês que eu visitei esse lugar? Loma Linda é na Califórnia. E eu não sabia, eu já tinha lido várias vezes. O que me chamou a atenção quando eu cheguei lá em Loma Linda é a sede, é onde está assim, o núcleo do pessoal adventista. Tem uma universidade adventista lá em Loma Linda e essa comunidade, assim, acho que 80% da população é adventista. Então, respeito a todas as religiões do ponto de vista científico, o que chama atenção lá
é que essas pessoas, a maioria é vegetariano, come muito pouco proteína animal, muito pouco bebida alcoólica, ninguém fuma, eles têm uma mentalidade, uma interação muito grande, desenvolvem muito a mente, pessoas que estudam muito, que produzem muito conhecimento. E hoje, né, o dado mais recente que eu tive quando fui dar uma lidinha para preparar essa hora saudável, as pessoas lá em Loma Linda, hoje na Califórnia, um homem em Loma Linda vive 9 anos a mais do que a média dos homens na Califórnia. Então, assim, não é nada que tem, né? Porque 2 quilômetros dali já tem outra cidadezinha que não tem esse padrão de longevidade. Não é nada na água, não é nada no solo, não é nenhuma genética especial, é essa rotina saudável que a gente encontra em todas essas comunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma cidade chamada Veranópolis, que é um local na Serra Gaúcha que tem muita gente acima dos 100 anos, pessoas com muita interação social, boa alimentação, só que aqui eles têm o hábito de tomar uma taça de vinho todos os dias, sobem muito, descem muita lomba, eles fazem muita atividade física, muito desenvolvimento mental também. Então, essa rotina, esse dia a dia saudável, é o que vai realmente fazer a diferença junto com a nutrição. Então, aqui eu queria dar um destaque para a primeira refeição do dia, só que se você nos acompanha aqui na Hora Saudável, lembra que antes da primeira refeição do dia, eu já tomei meu shot da imunidade, né? A, o Fiber Imune, com a glutamina, com limão, com o chá verde ou guaraná. Eu coloco umas gotinhas de própolis, eu medito, eu faço um alongamento. Então, essa já é a minha primeira rotina. A segunda, que aqui no caso é a primeira refeição do dia, eu há quase 20 anos começo o dia com Sua Excelência o Shake, né? Qual é a importância, né? A importância é que, assim, ó, quando eu faço uma refeição premium, uma refeição de alta qualidade de manhã, além de já colocar os nutrientes que o meu corpo precisa, isso vai determinar, inclusive, o meu apetite, a minha fome, ao longo do dia. Se eu faço uma refeição com boa quantidade de proteína, a minha saciedade vai ser maior e eu vou ter melhores escolhas alimentares até a hora de dormir. Se eu já começo o dia, como eu começava na minha outra encarnação, antes de conhecer o Shake da Herbalife, pão, manteiga, um achocolatado, gente, isso aí assim, é uma oficina do carboidrato, né? Dali meia hora eu já estava com a insulina lá em cima, dali 2 horas eu já estava morrendo de fome, adivinha, eu queria comer mais carboidrato, e eu não sabia por quê, que a minha calça não fechava, eu sempre tinha que fazer um furinho extra na cinta, eu vivia inflamado, eu vivia com retenção de líquido, vivia sem energia. Quando eu troquei esse tipo de alimentação, né? No lugar desse café da manhã desequilibrado, com pouca proteína, com pouco fitonutriente, com pouca fibra, eu passei a tomar a Sua Excelência o shake, né? Com a quantidade de proteína, quantidade de carboidrato saudável, quantidade de fibra, quantidade de vitaminas, minerais, gorduras saudáveis, recomendadas para uma refeição, e a vantagem da praticidade, né? Eu não preciso chegar atrasado no trabalho para preparar o shake, aonde eu estou no mundo, com uma variação de sabores maravilhosos, meu nível de energia, minha composição corporal, minha imunidade, meus níveis de inflamação, minha insulina, tudo isso melhorou, né? E isso faz toda a diferença para eu chegar, né, nessa minha melhor idade ativa e saudável. Então, para não esquecer, né, vou resumir isso que eu falei, a questão de ter os relacionamentos saudáveis, essa interação, ter uma comunidade de pessoas vivendo com você, você vivendo com essas pessoas, mentalidade, nunca deixar de aprender, propósito, né? E a questão da nossa saúde física, da nossa saúde corporal. E aí, a gente já está chegando no fim da hora saudável, eu tenho certeza que você está lembrando, né? Esqueceu o Smiles, doutor. O que é o Smiles, né? Gente, então, Smiles, isso não é da minha autoria, na verdade, quem me ensinou isso foi o Dr. Kent Bradley,
que é a pessoa que eu reporto na comunidade científica da Herbalife, e eu fiz uma adaptação para o português, né? Então, o Smiles é exatamente o resumo de tudo isso que a gente falou aqui na Hora Saudável, na longevidade ativa e saudável. S de sleep, de sono, né? Importantíssimo, qualidade de sono. Mente, M de mind, de mente, meditação, gerenciamento do estresse e das interações, os nossos relacionamentos, a nossa rede de apoio, de amigos, a nossa família, o nosso amor, toda essa rede importante. L de learn, né, de aprender, de leitura, de livro, de nunca deixar de aprender uma coisa nova. Lembra que eu falei, cada dia que a gente não aprende algo novo é um dia que a gente envelhece. E de exercício, exercício físico, exercício de força, de resistência, exercício mental, manter a massa muscular, diminuir a gordura corporal, diminuir principalmente a gordura abdominal. E S de shake, de suplemento, né, de alimentação saudável, de ter essa proteína em todas as refeições, né? Smile é sorrir, não esquecer de ser feliz, não esquecer de ter esse propósito, cada um tem o seu. Então, assim, eu espero que você tenha curtido tanto essa hora saudável como eu curti. Não esquece de compartilhar, de comentar aqui, de mostrar esse material para cada vez mais pessoas e vamos fazer a diferença, né? Vamos mostrar que é possível ter, né, um envelhecimento mais positivo, mais saudável, com mais qualidade, mais tempo livre de doença. A vida não precisa ser essa curva negativa, pelo contrário, a vida é cheia de smiles. Só eu poder estar aqui falando para vocês, isso já me deixa cheio de alegria, cheio de gratidão. Outra vez, gratidão pessoal da Herbalife que participou na elaboração desse material tão lindo, né? Se você gostou também, me ajuda a dar uma salva de palmas para a equipe da Herbalife. Nos vemos na próxima Hora Saudável com cada vez mais saúde, cada vez mais sucesso e vivendo a nossa melhor vida. Beijão e até lá, pessoal.